E aí, pessoal, muito feliz aqui, mega feliz. Eu sou a Priscila Yamagami e esse é o Pode Pri. Maravilha, gente, estou bem feliz, como eu disse, hoje é um dia especial, mais um convidado mega especial, mas antes de eu contar quem é esse convidado especial, vou pedir para você curtir, compartilhar, dar um toque no sininho e falar para todo mundo que a gente está aqui no Pode Pri. Tem muita informação bacana, muita energia boa e hoje ela está especialmente boa. Eu estou aqui com o nosso muito querido Carlos Almazém. Carlos, que legal ter você aqui. Que vibe incrível. Eu que agradeço, né? Assim, para mim é uma alegria estar com você e participando do Pode Pri também, né? Muito bacana. Muito legal, viu? Muito legal. Eu sou uma fã dele e da Ana, né? Que é a esposa dele. É uma turma totalmente zen, alma zen. E confesso, antes de começar, o Carlos manda uns especiais bons dias pra gente. E eles têm feito muito bem pra mim. Então, assim, já de antemão, são mensagens que caem, às vezes, assim, e eu mando pra ele um toquinho, que é pra ele, tipo, ver, não é aquela devolução de bom dia do tipo, deixa eu mandar uma figurinha também, que é pra retribuir. Não, é tipo, Carlos, olha, foi muito bom pro meu dia hoje. E é incrível, né, Carlos, o poder dessa conexão. Eu queria que você falasse de você, né? Quem é o Carlos? E fala um pouco por que você tá nessa energia tão bacana. Legal. Vamos falar um pouquinho então da minha trajetória aqui no yoga, né? Bom, esse nome Carlos Almazém veio assim como um batismo espiritual, né? Porque assim, o Almazém Yoga virou uma família, né? Então, eu, Carlos Almazém, a Ana Almazém, porque esse batismo mesmo espiritual que veio, que chegou. Mas antes do yoga, só para vocês entenderem um pouquinho, eu praticava Tai Chi, na verdade uma vertente, que é o Qigong. E já se falava muito que não era só o corpo físico, né? E eu já estava assim super satisfeito que eu tinha encontrado ali uma prática muito bacana, e eu pratico até hoje o Qigong, mas em um determinado momento da vida a gente se deparou com o yoga. E é aquela história que a gente faz, a gente vai fazer uma aula experimental, e aí alguns anos eu fiz isso, e quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, é isso, né? Então o yoga chegou na minha vida assim como um presente, né? Não foi nenhuma busca porque eu estava ansioso, porque eu estava passando por algum momento difícil, nada disso. Foi que essa história de busca, sabe? De buscar alguma coisa. E aí o yoga aparece na minha vida dessa maneira assim muito pontual, assim, de mudar de vida, de transformar, de poder transformar o outro também. Eu nem sabia, mas tinha isso em mim, falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. E aí veio. E eu não sei se vocês sabem, mas o Carlos, além de jornalista, ele foi servidor público. Sim, né? Então, é um dos nossos amigos aí, né? E como que é essa relação, Carlos? Então, era muito engraçado, né? Porque as pessoas falam, como pode, né? Porque eu dava aula só à noite, porque eu trabalhava, né, no servidor público e já fazendo aquela segunda parte ali da minha vida profissional como o yoga. Apesar que eu não penso assim como algo profissional, né? Mas assim, estava ali dando aula e as pessoas, mas como que você consegue chegar aqui, tá leve, né, passando um dia todo assim, né, sei lá, num ambiente que é mais denso, é mais pesado às vezes. E eu falei assim, porque eu não sou aquele espaço. Eu trabalhei um tempo no fórum, né? Daí eu fui transferido para o fórum, né? Servidor público ali do fórum também. E eu falava assim, gente, eu não sou o fórum, né? Se a gente colocar isso como uma verdade absoluta, não só com, sabe, um pensamento positivo, não. Mas eu sentia isso, aquela energia não era minha. Então eu ia lá, fazia o meu melhor, cumpria aquele meu horário e estava tudo certo. E daí quando eu ia para o yoga, estava tudo certo também. Que legal isso. Eu acho que isso já é uma bela de uma aula aqui, uma dica, né? Você não é esse lugar que você trabalha, você não é muitas vezes o espaço que você frequenta. E isso é muito importante, né, Carlos? Sim, é porque as pessoas elas vão se confundir aí, né, com esses sentimentos que chegam, porque eu tenho que, né, dar tudo de mim, eu tenho que me dedicar demais. O lado profissional ele é importante, né, claro, mas será que a gente tem que viver só isso, 100% só isso? Não, tem outra história, né? E a gente pensa, olha, essa energia aqui, quando estiver densa, né, tá densa, tá pesada, faz parte somente aqui de eu cumprir isso. No yoga a gente fala muito, sair do sacrifício para a gente entrar no sacro ofício.
Isso é muito legal, a gente entender que ali é um sacro ofício. Você está ali, sabe, sagrado mesmo para você. É onde te dá várias oportunidades, né, para você fazer um montão de coisa aqui nessa vida, né? Então, faz o seu melhor ali. E depois, continua a tua história. Que legal. Aí, gente, tá vendo, né? É, é ressignificar, né? E também, e aí trazer o que você fala. Quem é você? Né? É o se observar. Que a gente fala do autoconhecimento e você me ensinou. Antes de se conhecer, se observa. Sim. Fala disso para nós. Eu sempre falo isso. As pessoas buscam muito autoconhecimento, né? E é uma verdade, né? A gente precisa, né, se conhecer. Mas volta um pouquinho. Você nem se observa, né? Se você não se observa, vai conhecer quem? Então, primeiro eu preciso desse momento de me observar. Aí eu vou encontrar qualidades e limitações. E aí eu falo muito isso. O que eu mais vou colocar minha energia? Nas limitações ou nas qualidades? Te pergunto isso também. Onde, né? Nas limitações. Porque aí eu vou buscar, sabe, a minha melhora. Porque minhas qualidades eu já sei, né? Eu já sei o que eu posso fazer, o que eu tenho dom, o que eu tenho talento. Mas e as minhas limitações? Eu vou esconder, colocar embaixo do tapete? Não. Eu vou olhar para elas. No yoga tem um mantra que eu gosto muito, que é o meu mantra pessoal, desse Japamala aqui, que é Om Namah Shivaya. Não é só um mantra para Shiva, e sim o entendimento dele é eu honro o meu interior. Então olha que bacana, eu olho para mim e honro tudo que eu encontrar aqui dentro, coisas boas ou não. Que lindo, né? E que é aceitação, né, também. Nossa, eu fico até um pouco emocionada aqui, porque falta isso, né, Carlos? E a gente vê que tá tudo tão confuso, as pessoas já não sabem mais nem quem elas são, enfim. E o barulho, né, ele confunde. Sim. Esse barulho, eu acho que daí vale até a gente falar um pouco depois do silêncio, da meditação, mas é você se observar. E aí, vindo para o denso, quando a gente conversou com o Dr. Elcio, médico, que as pessoas elas não sabem identificar nem que dor elas estão sentindo fisicamente. Não, mas você olhou lá a cor do teu xixi, como que está o seu cocô, né? Não observo, nem isso se observa, né? Falou, a mãe não observa, às vezes, como que está o cocôzinho do filho. Precisa observar, Sim. porque é você, né? A gente precisa se observar e observar o todo, né? Porque senão a gente fica no egoísmo, né? Também, né? Só olhar para mim. Mas essa autoobservação, ela no é sentido ampliada. de conhecer, isso. É ampliada, é do todo, né? Porque assim, o que eu estou fazendo aqui, será que eu estou dando o meu melhor, né? São coisas que a gente, às vezes, não quer olhar, né? Às vezes a gente sabe que vai olhar, dá uma dorzinha, né? Dá um incômodo aqui dentro, a gente não quer olhar. Mas quando a gente preciso, quando a gente vai lá para dentro e fala, agora eu vou honrar. Eu acho que isso eu acho que esse é o momento onde a pessoa começa a deixar de ser um buscador para ser um achador. Eu sempre falo, aí ele acha um propósito, um sentido e fala, é aqui que eu vou, porque eu estou precisando disso. Né? E a gente está aqui nesse mundo, né, com várias oscilações vibracionais, energéticas. A gente, em algum momento, vai ter que parar para se observar mesmo. Para olhar, jeito, né? E a gente quer buscar no outro o problema do mundo, sendo que você precisa olhar para você. Né? Você é o mundo, né? A história não é no outro. Nunca foi. Muito incrível. É muito incrível isso, né? Gente, queria pedir para vocês, né, curtirem. Precisa compartilhar esse conteúdo, todo esse assunto tão profundo, é tão difícil, tão complexo, mas tão importante. Então, curte, compartilha, aciona o sininho, né? E fala sobre isso. Eu queria aproveitar, Carlos, e dizer da relação da yoga e do que a gente está conversando aqui, de uma mistura muitas vezes com religiosidade, né? As pessoas ficam, não quero fazer. Uma vez eu fui levar uma amiga numa aula de yoga, ela falou, olha, não, porque eu sou evangélica, não lembro o que ela era direito. Então, assim, e aí, né? Como que a gente explica isso? Legal você colocar esse assunto, porque, pelo menos lá no Armazém, assim, a gente tem umbandista, evangélicos, católicos, e acho que há um mês chegou uma pessoa, sou ateu. Eu nunca tinha dado aula para ateu. Porque é engraçado a gente entender as religiões. Aí, de repente, um ateu, né? Eu falei, tá bom. Ele acredita na ciência, acredita na ciência exata. Eu falei, tá legal, vamos lá. E aí a gente, né, foi cantando, foi fazendo aquela história assim, só me observando. E aí chegou um momento que eu vi, ele estava cantando o mantra também. Né? Ele se envolveu com a energia. Então, isso que eu quero dizer para vocês. O yoga, ele não está relacionado a nenhuma religião.
nem mesmo ao hinduísmo, né, que veio da Índia, podia ser pelo hinduísmo, e não é. A gente fala das deidades, né, que são os deuses indianos, mas por conta do propósito deles na vida. Quando eu disse aqui de Shiva, né, de Om Namah Shivaya, olha que bacana, eu honro o meu interior. Eu não estou adorando Shiva, né, eu não estou levando isso para um lado religioso, e sim espiritual, meu. Né, a espiritualidade é minha. Né, e quando a gente consegue estar num lugar como o yoga, né, o yoga profundo, eu sempre falo, né, porque às vezes a gente pensa no yoga só com as posturas, né, as posturas são, lógico, muito válidas, interessantes no processo todo, mas não é só isso, tá? A gente precisa entender que o yoga é muito mais que aquelas posturas, que às vezes também afastam as pessoas. Eu não vou conseguir fazer aquilo. Performance, como é né? que eu vou ficar de cabeça para baixo? Enfim, isso. né? Mas eu falo assim, a gente vai avançar no yoga quando a gente começar a meditar mais, quando a gente começar a se olhar mais. Então, o yoga ele não está relacionado não só à postura e também não está relacionado a nenhuma religião. Isso que é o mais legal, sabe? Quando a gente entende isso, daí a gente vai leve. Porque a gente não vai ali adorar nada, não vai nenhum tipo de dogma, não vai ter nada, reza, nada. Os mantras, por exemplo, os mantras, se você fala assim, eu sou feliz, é um mantra? É um mantra. Né? Aí se eu falo isso em sânscrito, só mudou a língua. Aí as pessoas, olha, de onde que veio isso? Daí as pessoas têm esse preconceito, essa desconfiança. E aí fica pensando, nossa, será que é isso mesmo? Ah, não. E aí quando se dão essa oportunidade de fazer uma aula, de conhecer, muito legal, porque eu vejo isso, a pessoa chega e eu pergunto, qual a sua religião? Porque assim, o papo é tanto de energia, né, de espiritualidade, e não é de religião. E eu pergunto, tem alguma religião? Tenho. A pessoa fala... E aí, numa mesma aula, como eu te disse, aí tem de todas as religiões. É muito legal, é muito legal. É muito porque legal. É uma outra coisa, né? Eu vejo yoga como um estilo de vida mesmo, né, Sim. Carlos? E o que é yoga? É difícil a gente definir, né? É complicado mesmo, porque senão a gente vai ficar só num padrão de resposta. Mas eu posso dizer para você que é uma arte de viver. Sabe, como é que eu vou ficar depois de uma prática? Quando eu medito, quando eu relaxo, quando eu faço asana, né, canto mantra, como é que eu fico depois? Se aquilo foi só porque eu fui lá para, sabe... Cumprir. Cumprir, ou uma válvula de escape, que meu dia foi pesado, agora eu quero ir para lá, né? É complicado também. O legal é a gente começar a entender o que isso transforma na tua vida, né? Se o yoga, eu falo sempre isso lá na aula, se você sair daqui, a sua vida não mudar um tiquinho assim, sabe? Você não praticou yoga. Você praticou exercício físico. É outra coisa. Mas quando você sai de uma aula, você... sabe, vai... Muda a energia. Quando alguém faz uma aula experimental, no outro dia eu sempre pergunto. Eu não pergunto se você gostou da aula, como é que foi. Eu falo, você dormiu bem? Como você ficou depois, fala, né? Eu dormi muito bem como nunca tinha dormido, sabe? Isso, né? É muito legal. É muito legal. Então, o yoga é uma arte de viver, sabe? É uma arte mesmo, sabe? A gente precisa se empenhar nisso. Sabe? Porque a gente não foi ensinado, né? Ninguém ensinou a gente a ser leve, a olhar para o sutil, para os detalhes da vida. Tudo é mais duro, pesado, sacrificado, a cobrança denso. é maior, né? Exatamente, o denso é maior, né? Muito. Mas tem um equilíbrio bom aí no universo. Muito bom. Tem muita gente falando coisa boa. Coisa boa. Ô, Carlos, mas assim, o início pode ser por conta do físico mesmo, né? As pessoas buscarem uma atividade física para chegar lá. Olha, a grande maioria, né? A grande maioria ela vai, né? Às vezes até por isso que você falou, não gosta de academia e vai fazer yoga. Acho que minha consciência fica limpa. Acho que é mais leve, é mais leve. Daí a pessoa sai suando de lá e fala, mas como assim? Eu achei que, sabe, eu não estava indo na academia, estou aqui todo dolorido, todo mexido, né? E é engraçado porque pode ser por essa via, essa porta, né? Não é necessariamente isso, mas eu vejo que acontece muito isso por conta do físico, porque aqui no Ocidente o yoga ele chega muito pelo asana. Quando chega nos Estados Unidos, vem como power yoga, né? Então aquela coisa forte. Coisa mais hardcore ainda, né? Academia, né? Aquela coisa... Você vai falar para uma pessoa dessa meditar? Sabe, silenciar um pouquinho? Não vai, né? Vai ruim, né? Isso. Mas aí a gente vai tendo outras linhas de yoga, a gente vai aprendendo, né? A gente vai tendo esse contato, porque não é só isso. E aí quando eu encontro algo, né, a mais nesse yoga, aí esse yoga ele precisa mudar a minha vida, né? E aí a gente vai ter, nesse momento agora, né, que a gente tá vendo muita gente ansiosa, estressada. Então muita gente, eu tô até assim, não assustado, mas
com muita atenção desses alunos que estão chegando por conta da ansiedade. Essa é a questão emocional, né? E assim, eu me lembro que, acho que a primeira vez que eu falei do yoga, é questão física, né, e tal, e eu também não conhecia, eu achava que era. E aí você vai vendo que a coisa é diferente. E aí até falar pro pessoal, né, que as posições são os asanas, né? Asanas. É isso, né? Os asanas é um começo. E aí eu me lembro de um trecho do livro do professor Hermógenes, que ele está com um jornalista, foi até do documentário, acho que do documentário da vida dele. Né? O Emaior, E ele fala, né, professor Hermógenes, o que é yoga, né? O que é o yoga? Aí ele fala assim, o yoga é isso aqui, ó. Essa conversa, né? Conversa. E aí, para mim, traz assim, o yoga é você estar onde você está. E aí mistura, eu acho que com a atenção plena, com a observação, com o amor, enfim. Exatamente. Uma frase que eu gosto muito do yoga é atenção na ação. E aí, qual ação? Todas. Né? Essa. Então, Então, essa aqui, como o professor Hermógenes disse, essa conversa é yoga. Então, estar aqui, hoje, aqui no Pode Pri, é yoga, sabe? Não precisa estar com tapetinho, não precisa estar fazendo postura. Então, é essa arte de viver. Né, leve, sutil, sabe? Acho que esse olhar que as pessoas precisam ter para o yoga. Porque não é só uma prática física. Também o nosso veículo precisa estar em dia. Mas não é só isso. Então tem muito mais. Né? Muito mais coisa que eu acho que é legal a gente explicar, né, para as pessoas. E aí, eu até emendando aqui, a gente tem feito muita... Eu nem chamo de meditação lá porque é um contraste, assim, mas a gente tem feito muita respiração de atenção plena na prefeitura, né, Carlos? Então eu falo que bom que estar aqui nessa posição de vice-prefeito, porque fiz a GCM, lá a gente fez a respiração de atenção plena, o pessoal da educação, vamos lá na saúde. Então se falar, não, aí até teve uma das reuniões que os servidores, a gente achou que era bronca. Não, é pra gente fazer respiração, né? Faço com o prefeito e tal. E aí, fala um pouco da meditação, né? A gente traz a respiração para essa atenção, né? Ali no momento, enfim. E quando te perguntam, mas Carlos, eu não consigo meditar, não é para mim. E aí, como que você... O que você responde? E pegando o gancho ainda do yoga que eu estava falando, toda a prática de yoga, inclusive os asanas, as posturas, é para te preparar para meditar. Então, as pessoas nem sabem disso. Né? Então, eu estou preparando todos os corpos, físico, energético, mental, emocional, espiritual, para poder sentar e ficar pleno em meditação. Então, quando a gente fala de atenção plena, atenção na ação, na meditação, é o caminho, onde a gente vai conseguir. Só que imagina, se eu não tenho esse preparo antes, você pede para a pessoa, senta aí, fecha os olhos e... A loucura... Muitas pessoas não conseguem nem fechar os olhos. Ela fecha os olhos e a pessoa já se incomoda, porque vai ter que ficar com ela. E aí tem tanto barulho aqui dentro, né? Tanta coisa acontecendo que fala, meu Deus, e agora? Então é meio isso, é preparar primeiro, sabe? A gente não pode só chegar e, olha, senta e fecha os olhos e vai meditar. Não vai meditar. Às vezes a gente está na postura, às vezes, de meditação, ali, clássica, né? E não é meditação. Mas eu estando agora com você aqui, eu estou em meditação. Sabe? É o estado meditativo o tempo todo. Porque se eu medito, eu levo isso para a minha vida também. Então, o estado meditativo, ele tem que compor, sabe? O ser também. E a meditação, ela traz um ganho muito bacana para as pessoas, porque assim, como está todo mundo na loucura, não consegue parar, se você tiver disciplina e marcar aquele horário, um tempinho para você meditar, você já está dando atenção para você. Mesmo que a cabeça ainda esteja numa loucura, que vai estar. Ela não se preparou para isso. Mas vai, insiste. Começa um pouquinho, sabe? 5 minutinhos hoje. Aí você vai falar, nossa, mas já passou 5 minutos, então dá para ser 10. E aí vai, sabe? 10 minutos, 15 minutos, não importa, não é performance, né? Mas se você parar um pouquinho, respirar, prestar atenção em você, eu digo, já é meditação. Ai, que legal. Então, né, isso facilita o caminho, porque as pessoas acham, vou esvaziar a mente, eu falo, é lá naquela montanha, como monge, né, e vou ficar ali num estado de... Que estado é esse? Uma aluna uma vez perguntou para mim, eu não consigo parar de pensar quando eu medito. Eu falei, mas ninguém consegue. Alguém te disse isso? Eu falei... Te enganaram. Mas eu achava que a gente parava de pensar, né? Eu falei, não, se você parar e ficar assim, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Pensando, né? Tava pensando muito até, né? Para, né? Então não é esse o caminho. O caminho é não me identificar com os pensamentos.
Os pensamentos, eles têm um ciclo, sabe? A gente não consegue, por exemplo, a hora que parar para meditar, ter 1 milhão de pensamentos ao mesmo tempo. Então, ele vai ter um ciclo, sei lá, 7, 8, 10 pensamentos, eles vão voltar. Então, você senta lá, daqui a pouco eu preciso ir no shopping, eu preciso pagar uma conta, daqui a pouco eu preciso ver minha casa, preciso ligar não sei para quem. Tá ali. Daqui a pouco você, não quero. Aí, preciso ir no shopping, preciso telefonar. E aí, esses pensamentos vão começar a voltar. Aí, a ideia é você pegar esse pensamento, depois eu vou no shopping, depois eu vou ligar, agora estou meditando, aqui e agora, presente. Quando eu começo a perceber isso, né, que eu tenho essa possibilidade de não me envolver com esses pensamentos, isso é meditação. E aí, por isso que a gente traz atenção para a respiração, porque é uma forma de você focar em outro lugar. Sim, é uma ferramenta. Tá. É uma ferramenta. A respiração é uma ferramenta. Depois, com a prática, a gente se desvencilha até da respiração. Né? Porque senão eu estou focado só na respiração. A ideia é que a gente nem fique só observando. Eu estou respirando, mas eu não fico inspiro, expiro, inspiro. Eu não fico pensando nisso. Mas a respiração, né, essa atenção a focar em pelo menos pensamento. Exatamente, porque a meditação é o agora, não é? E o que a gente faz agora, nesse momento? Respirar. É a única função. Que não dá para parar, né? Não dá. Ela está acontecendo agora, nesse momento. Então, a respiração é uma boa ferramenta, sim, para a gente começar a meditar. Que legal. Então, a gente está no caminho lá, sim, né? Podemos com certeza. continuar. Nossa, eu fico feliz de saber, né, que pessoas estão assim encontrando alguém falando sobre meditação, né, e tendo essa possibilidade, porque você chega para o trabalho com uma energia, né, e vai saber de cada história, exato, né? Cada perrengue, né, que a gente diz. Quando eu dou aula, eu não consigo, por exemplo, chegar naquele momento e já começar a aula. Precisa aquele chegando que eu falo. Papo zen, né? Aquele papo zen ali, porque aí vai integrando, cada energia vai equalizando e aí fica bom. Legal, que legal. E, Carlos, e eu vou falar para você, muitas vezes, né, eu ouvia mais, agora menos, mas assim, que loucura falar de meditar, falar de respirar aqui na prefeitura. Essa vice-prefeita é meio pirada, enfim, aí eu ouço isso, a vice namastê. Então, e a gente às vezes fala, caramba, acho que eu tô errada. Não é. Esse é o caminho. Acho que quando a gente quer o bem do outro, a gente vai encontrar caminhos que talvez as pessoas não compreendam ainda, mas a gente precisa insistir. Então, eu fico muito feliz que você leva isso. A gente, né, teve prática de yoga lá, foi assim, maravilhosa aquela prática que a gente, né, fez há alguns anos. E eu acho que as pessoas estão precisando disso, mas elas não sabem ainda. E quando encontram oportunidade, né, daquela prática, falam, eu quero fazer isso. E aí vai fazer a busca. É isso. Né? Você está abrindo esse portal. Isso é muito lindo. Então, podemos continuar firmes, né? Eu assino embaixo. Que legal, gente. A gente, em 2019, né, eu estava na escola de governo, o Carlos, a Ana, a gente fez alguns encontros lá, foi bem bacana, né, Carlos? Foi muito especial. Nossa, e as pessoas, assim, elas sentiram, né? A gente via que tinha uma vontade ali, né? Uma necessidade. E a gente precisa voltar. Precisamos sentar para conversar. E alguns funcionários de lá, hoje são meus alunos. Que legal. Eu falei, olha, de onde você está? Eu participei de uma aula que você... Olha que legal. Que legal. Tá lá com a gente. Foi muito bom, fico feliz, nem sabia disso. Sim. E é isso que eu ia te falar, né? Qual é a queixa das pessoas quando elas vêm te procurar? Ela é mais física, ela é mais emocional? Quando vem procurar yoga, o que você mede, assim, o que está pegando mais é essa queixa? Poderia dizer até que é sazonal, viu? Porque nesse momento, como eu te disse, muita gente procurando pela ansiedade. Sabe, assim, o lado emocional muito forte, assim, chegando e pessoas com crises mesmo, sabe? Assim, médicas, psicólogos indicando o yoga. Então, eu fico muito feliz e a gente tem essa visão, né? A gente não tem, como eu disse, essa visão apenas do corpo físico, então a gente acolhe mesmo. Então, não, você veio para o lugar certo, né? Bem. Sinta, né? E aproveita esse momento que agora você está se dando um presente de estar aqui. E aproveita, sabe? Ninguém aqui vai ficar plantando bananeira e a gente vai entender você primeiro, tá? E aí a gente vai trabalhar todos os corpos. E as pessoas chegam muito, né? Nesse momento, acho que planetário até, né? Muito denso, chegando por essa questão emocional. Mas muitos vêm também por questão física, ou às vezes não gosta de academia
e vai procurar porque quer fazer só uma prática física. Acho que umas 2 alunas falaram isso. Eu vim buscando uma coisa, encontrei outra, mas era o que eu precisava. Ai, que lindo. Então, isso traz assim, uma satisfação. E não é um orgulho, sabe, bobo, não. É uma satisfação mesmo de um trabalho com uma intenção. Né? Eu acho que no yoga a gente chama de bhava. Quando eu coloco uma intenção bhava, é quando eu coloco minha alma no que eu estou fazendo, sabe? Então, sabe aquele arroz e feijão que a pessoa faz e você fala, que arroz e feijão é esse? Maravilhoso. É só um arroz e feijão, mas não é só um arroz e feijão. Mas tem bhava. Né? A gente fala muito isso no yoga. Essa é uma palavra bonita, bhava. Muito. Eu gosto muito dessa palavra porque assim, eu uso em tudo que eu faço. Se eu não for, se não tiver bhava, eu não faço, sabe, Priscila? Se não for... Não faço. As pessoas, então é fazer por amor? É mais. É fazer por alma? É mais. Bhava é mais. É que o sânscrito a gente não consegue... não tem um sinônimo. Não tem sinônimo, a gente não traduz, mas a gente traz o entendimento, né? Então, bhava é isso. Bhava você colocou bhava nisso? Eu coloquei. Então vai dar certo. Que lindo aí, mais uma... Certo. Coloque em bhava nas suas nações, uma palavra, nas atitudes. Assim, nossa, as pessoas iam conhecer mais. Né? E tem uma amiga nossa que tem um sobrenome, né? Fabi Bava. Olha, Fabi, teu nome é poderoso, menina. Aproveita, né? Vamos fazer a Fabi assistir aqui o Pode Pri, né? O que é yoga integrativa? E assim, Carlos, é yoga ou yoga? Ou... Como disse o professor Hermógenes nessa entrevista que você comentou, né? Tem uma explicação bem lógica e simples. Quando eu uso o Y, eu estou falando em sânscrito e é yoga. É uma palavra masculina, então é yoga. Né? E não tem nenhum acento, né? Então é yoga. Só fecha, porque o sânscrito não tem acento diferencial. Então, yoga é fechado. Quando eu uso em português, com yoga. Então né? Podemos falar. Podemos falar das 2 formas. Tá. Fica uma briga, mas é isso? Estou falando certo, errado, né? Não, enfim. Se você tem um conhecimento de sânscrito, você vai falar yoga. É como os mandalas. Você não fala mandala, mas não é mandala, é mandala. Em sânscrito é mandala. Mas imagina você chegar, fiz essa mandala para você. A pessoa, é mandala. Ela vai te corrigir ainda, ela vai te corrigir. Então se você tem um conhecimento, você sabe e tá tudo certo. Né? Não precisa brigar com ninguém. Não é yoga, é yoga. É uma discussão que não tem nada a ver, né? Então. E essa integrativa, yoga integrativa? Então, o nome já sugere, né? Integrativa. Então, a gente integra todos os aspectos do ser, sabe? Assim, todas as facetas do ser humano, não só o corpo físico, né? Então, a gente vai falar de corpo emocional, energia, né? Como é que está a tua energia? Como é que estão as suas emoções para a prática de yoga? Como estão os seus pensamentos, que é o corpo mental? E também a espiritualidade. Como é que é? No yoga a gente chama de sadhana. Você tem uma prática espiritual? De novo, eu não estou falando de religião. Uma prática. De repente, a minha prática é sentar ali no meu quarto e ficar 1 minuto em silêncio, observando minha respiração. Isso é uma prática. A outra, eu gosto de fazer uma oração todo dia. Eu gosto de cantar o mantra. Então, não importa o quê, mas algo que você se conecta com a sua espiritualidade. Então, pode ser uma religião. Se a religião ela tiver essa diretriz, né, de levar você para a sua espiritualidade, uau, né, é show de bola. Então, o yoga integrativo está falando de todos esses corpos. Quando eu começo a entender que eu não sou só o meu corpo físico, naquele dia que eu vou para a aula de yoga, eu canto um mantra e a minha energia muda, aquela ansiedade que eu estava diminui, aquele pensamento que eu estava estranho muda, sai fora assim do meu foco. Aquilo muda tudo para a minha vida. Então, a gente precisa olhar todos os corpos. E o yoga integrativa vai falar disso, né? Eu integrar todos esses corpos. A gente chama de o ser real, né? O ser real. Não aquele que você acha que é. Legal, muito legal. A gente estava falando um pouquinho dessa respiração, da meditação, enfim, e aí aqui vem para a gente a contemplação, né? E a gente hiperconectado, é celular, é preocupação, é pensamento, é trabalho, é política, é eleição, é isso, né? Como que está nessa questão para você, e eu acho que tem muito a ver com essas procuras, inclusive das pessoas lá, contemplar, né? A gente tem contemplado a vida? É engraçado, as pessoas estão cada vez menos, né? Nessa ideia de contemplação. E sim na ideia de que eu tenho que trabalhar, buscar, ganhar, chegar em algum lugar, né? É uma correria mesmo, né? E um dos aspectos também das pessoas que procuram isso, eu estou correndo demais, estou trabalhando demais, então eu preciso desacelerar. Eu ouço muito isso também, né? Não só de quem está buscando yoga, mas de quem já está praticando. Está fazendo. Porque eu falo assim, nossa, tá me ajudando, porque
tem funções que não tem como, né? Não tem como a gente desacelerar. Precisa de prazo, né? Tem coisas que precisam de prazo, e aí? Precisa fazer, né? Precisa fazer. Correr. Exatamente. Então, as pessoas estão precisando contemplar mais. E, de repente, é isso. Sair ali, olhar para a lua, sabe? Sai um pouquinho ali no seu quintal. Ah, mas eu moro em apartamento. Desce um pouquinho, vai lá pro condomínio, senta ali na grama, respira. Ah, não tem como fazer isso. Se observa. Autocontemplação. Se sabe? olha, né? Se olha mais. Naquela respirada e fala, né? Pode ser melhor. Legal, muito bom. Precisa contemplar mais, né? Sim. E aí a gente está com uma questão aqui que e eu acho que tem muito a ver com tudo, tem a ver com tudo isso, né? Que é a energia dos lugares, né? Então, às vezes eu falo, eu saio de uma sala de aula e fui para uma, sei lá, para política, para a prefeitura, são energias muito diferentes, né, Carlos? Então, às vezes eu sinto a energia baixa, às vezes, ou nem só lá, mas muitos lugares que a energia não está tão bacana. E a gente precisa de uma energia elevada para a coisa fluir, para andar, né? O que a gente pode fazer para não deixar esse ambiente interferir, né? E assim, o que a gente faz para elevar essa vibe, essa energia do lugar? Daria aqui uma semana para a gente falar, né? Porque, assim, realmente, quando as pessoas são mais sensíveis, elas sentem, né? Elas vão chegar num lugar, às vezes conversando com uma pessoa, né? Então, eu poderia aqui falar de cromoterapia, de pedras, um montão de coisa, um monte de dicas, mas eu não vou me prolongar muito, porque, assim, é extenso mesmo, senão fica uma coisa muito rasa, né? Mas o que a gente pode fazer, e prestar muita atenção, elevar o pensamento primeiro. Então, quando a gente chega num lugar, um exemplo, eu tenho que ir no banco pagar aquela conta, né? A gente já vai com essa energia. E olha só, ali é onde mora o dinheiro, né? Tem uma energia também, né, do dinheiro. Você precisa desse dinheiro, você vive prosperidade, né? Você está no mundo material. Quando você faz, puxa, eu tenho dinheiro para pagar a conta, olha que bacana, vou lá pagar essa conta hoje. É mudar. Elevar, sabe? Você eleva esse pensamento, você já vai contra isso. Não, que bom que eu tenho dinheiro para pagar. Tô dando um exemplo, né? Mas se você chegar num lugar pesado, falar, nossa, aquele lugar é muito pesado, então deixa eu já me proteger aqui. Faz aí o seu sadhana, né? Como eu disse, né? Faz o que você se identifica, né? Uma oração, né? Se banha de luz. Tem um monte de coisas pra gente fazer que funciona mesmo, sabe? De pedras, você usar um tipo de pedra, mudar a frequência. Exatamente, porque a frequência, a energia, ela oscila o tempo todo, né? Então não é todo lugar que você vai que tá tudo, né? Tudo zen. Né? Não é. Você sabe que eu nisso que você está falando, e com essa questão das eleições, né? Essa mega polarização, essa loucura que a gente está vivendo, e muito ódio ali na rede, né? Então, eu não tenho visto muito rede social, não, mas quando a gente vê, né, um defendendo o outro ou atacando e tal, é um negócio tão forte, aí isso contamina a gente, né? Eu tenho também, aí eu paro e falo, não. Vamos pensar coisa boa, as coisas que a gente está fazendo, que independe de duas figuras, de dois lados, é aqui, o negócio é aqui, no nosso dia a dia, no que a gente está fazendo para o outro, para transmutar isso, né, verdade. Carlos? Esses dias eu estava conversando com a Ana sobre isso, né? Falei, nossa, como muda a energia. Se a gente deixar dá aquela espiada, você já fala, nossa, porque tá ali, né? Todo mundo fomentando aquilo, ninguém fomentando o bem, né? Nesse momento. E aí fica aquela energia. Daí a gente parou para pensar, mas pera lá, ganha um, ganha o outro, a gente vai continuar fazendo a mesma história. Né? O nosso propósito... Ou nós vamos embora. Cumprir essa... exatamente. Não adianta, né? É igual quando as pessoas falam assim, meditar lá numa caverna no Himalaia é fácil. Mas será que é? Se você levar os seus problemas para lá, vai ser a mesma coisa. Você vai se incomodar com o silêncio, se incomoda com o passarinho, se incomoda com o vento. O que está acontecendo na minha casa lá no Brasil? Exatamente, exatamente. Pior até. Eu preciso ter esse olhar, né, como você falou, de desconexão agora. Falo assim, quer saber? Não vou dar chance para isso, não. Não vou entrar nisso. A gente não pode negar. Não, tá ali. Tá ali. E é legal a gente olhar para isso. A gente olhar para isso, olha que bom, eu tenho uma outra referência. Eu sei como sair daqui e vir para cá. Mas não entrar nisso de forma que você vai sair no dia do resultado da eleição, é isso? Exatamente. O mais complicado, acho que assim, as pessoas começam a colocar todas as frustrações ali. Né? Às vezes não é nem a história política, não é nem a história de são um outro outras assunto, coisas, podia né, ser Carlos? esporte, podia ser outra coisa. É outra história. Então, de novo, precisa voltar para cá, né? Precisa se olhar mais e falar, eu tô muito denso.
Sabe, para mim é tudo muito isso, é tudo muito superficial. Eu preciso ir para algo mais profundo. E é chegado um momento na vida de todo mundo, porque todo mundo tem essa oportunidade, ninguém é melhor que ninguém, né? De chegar esse momento, né? Cada um tem um tempo, cada um tem um caminho, claro. Mas eu acredito que se a gente começar a se observar mais, a gente vai ver que a gente não quer isso pra gente. Ninguém quer. Algo pesado, denso, pessoas tóxicas, brigando. Se odiando, não, né? ninguém quer. Na verdade, a essência do ser, né? Do ser, não ser humano, mas do ser, é amor. É amor. É o que a Lísia traz muito, né? Ela Isso, teve exatamente, aqui, a gente falou. É a base, né? Só que a gente esquece ou, não sei, perde essa referência, né, Carlos? Porque senão a gente fica achando, ele consegue, né? Eu, às vezes, ouço isso, Carlos, mas pra você que é professor de yoga é fácil. Eu falei, gente, vocês não sabem da minha vida, né? e tirar isso também, que o professor de yoga, né? Ele é todo zen o tempo todo, né? A história é que, quando eu percebo que tem uma situação densa, eu consigo voltar mais rápido. Então, quando a pessoa fala assim, mas é difícil. Eu falo assim, não, então tira essa palavra. Então, mas não é fácil. Não, mas é a mesma coisa. E aí, a Marina também esteve aqui, né? Eu uso muito, né? O título do livro dela, É Possível. Eu falo assim, então tira que é difícil e diga para você, é possível. Se é possível para uma pessoa, é possível para você também. É para todos, né? Aí a pessoa já dá aquela respirada e fala, opa! Então, saiu do denso. Já então, foi para um outro lugar. Quando a gente eleva a nossa vibração, eleva os nossos pensamentos, a gente sai do denso. Sim. E aí, você sabe que eu uso muito a Marina quando as pessoas falam, mas esse lugar que você está, né? Eu falo, é possível. Como fazer, não sei. A gente está lá tentando. Vou trazer meditação para os funcionários. É possível. É possível. Vamos fazer, né? Legal. Tem uma frase tua muito legal. Você se posiciona no bem e o universo te entrega o melhor, né? E aí tem vários sentidos para essa frase, né? Como que você entende essa frase? Que legal. Até agradeço essa oportunidade de falar dessa frase. A gente tem uma outra também que está tudo certo do jeito que está e ao seu tempo. Adoro. Na pandemia eu nem usei essa frase, sabe? Porque por esse cuidado, né? Porque nem todo mundo compreende isso. E essa frase também, né? Quando você se posiciona no bem, o universo te entrega o melhor. O que é esse melhor? Se for uma carência, uma querência, esse melhor não serve para essa frase. Mas o melhor para a tua evolução, sim. Então, às vezes, chega alguma coisa que não é o que você queria. Chega ali uma história e você fala assim, mas de novo isso, eu vou ter que resolver isso. Acolha aquilo, sabe? Porque isso também é um movimento melhor para você. Porque você, a partir dali, vai ter mais força, vai conseguir, sabe, transpor todo aquele obstáculo. Você vai conseguir. Se eu tiver esse olhar, agora se eu não tenho, eu volto de novo para o reclamismo e fico denso. Então essa frase não vai ter nenhum sentido. Para as pessoas que não se observam bastante, essa frase fica totalmente, né, fora, sabe? Até eu tomo cuidado para não ser atacado energeticamente também. Para ele é fácil. Onde já se viu, ele né? Zen. Ele é zen. Mas não é essa história. Que bem é esse? Porque eu não posso ser bonzinho, né? Mas ser uma pessoa do bem, fazer o correto, às vezes até se posicionar de uma forma... Não gostei disso. Só você se posiciona, você é respeitado, né? E aí quando eu me posiciono, eu falo assim, não, pera lá, vamos resolver isso aqui, né? Aí tem uma confusão, tem uma situação, mas eu transformo aquilo e aquilo vira o melhor para mim. Então quando eu me posiciono, o melhor vem. Agora, a pergunta é, você quer se posicionar? Aí faça essa pergunta para si, né? Tem essa força? Então busque. Legal, muito legal. Eu curti muito. Tem uma pergunta aqui, né, Carlos, que a gente faz muitas vezes aqui no Pode Pri e tal, que eu queria saber de você, né? Se você pudesse voltar no passado e se dar um conselho, né, alguma coisa que você aprendeu aí na vida, qual conselho você se daria? Atenção na ação. Eu acho que eu até brinco assim, se eu tivesse conhecido o yoga com 14, 15 anos, nossa, minha vida já teria sido... Mas cada um tem o seu tempo, tem um caminho e tá tudo certo. E aí eu penso muito nisso, que o yoga me trouxe atenção na ação. Então, por exemplo, quando eu almoço, eu estou almoçando, não estou lá no celular, ou eu nem vou em restaurante que tem TV, por exemplo, quando eu almoço fora. Para mim não tem cabimento, porque eu estou almoçando, né? Foco aqui, né? E quando estou com alguém, sempre com um assunto, com uma conversa elevada, se não silêncio. Né? Porque eu tenho que estar ali almoçando,
né? Quando eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Né? Não posso estar pensando o horário, se está chovendo, se está ventando, né? Tô atento, né? Então, atenção na ação, acho que era um conselho que eu me daria lá pro Carlos Meninão lá. Falar, ó, atenção na ação, guarda isso e vai levando para tua vida. E segue com isso, né? Você sabe, não é porque você está aqui não, mas essa pergunta eu tenho que responder também, né? E é isso, se eu tivesse conhecido o yoga lá atrás, ou algum relaxamento, eu acho também que eu teria feito algumas coisas de uma forma melhor, enfim. Mas é tão importante, né? Então, quando a gente está falando lá na educação, e na educação das crianças, do município e tal, eu faço muita questão que essa inovação na educação, que a gente traga um minutinho que eles respirem. Que eles respirem um minutinho, que a gente faça alguma atividade que leve a isso, para que a gente dê esse presente para a criança e ela tenha esse contato. Né? Eu, na pandemia, e um pouco antes até, quando você estava mandando muitos relaxamentos, eu praticamente todas as noites eu dormi com o teu relaxamento com a Ayane em casa. E ela, cara, é muito incrível, assim, né? Primeiro que ela dorme, que é uma beleza. Você já coloca ali em 7, 8 minutinhos, vai. E para mim fazia muito bem de estar ali com ela naquele momento, a gente respirando juntas, ouvindo. E era incrível que eu falava assim, ela não tá nem prestando atenção, né? 9 anos, no começo da pandemia, 9 anos, não tá nem vendo. Aí eu falava, Viane, alguma preferência? Eu gosto daquele que ele fala que tem aquele caminho gramado, aí ele encontra uma casinha e dentro da casinha tem um lugar que você deita e tá cheio de flores e borboletas, que você deve lembrar. E aí eu falava, caramba, ela tava prestando atenção. Ela atenta. Então, assim, eu acho que um dos melhores presentes assim, que eu posso deixar para ela, que eu já deixei, né? Hoje ela fala, não, mãe, não quero, tô com sono, tal, mas sempre que eu dou uma insistida. Foi isso. Então, se eu pudesse, né, deixar, se a gente tiver chance agora de deixar para 50 mil crianças de um município, é uma respiradinha, um relaxamento para ela entrar numa outra energia e para crescer diferente. Né? Eu tenho uma aluna que é professora e ela veio uma vez. Tem um tempinho para eu contar essa história? Claro. Rapidinho. Ela me falou assim, Carlos, eu chego na aula, não tem mais jeito, é aquela bagunça, agitação, não estou dando mais conta, não sei mais o que eu faço, e olha que eu pratico yoga, olha que aquela história, eu pratico yoga e achou que ia virar um anjo, né? E que eles também. E eles também. E aí ela, daí eu falei assim, que energia que você chega? Eu já chego desanimada, eu já chego... Aí eu, sabe, tive uma intuição assim, eu falei pra ela assim, do nada assim, nunca fiz essa prática, né? Aí eu falei pra ela assim, amanhã, quando você chegar, você vai fazer o seguinte, você vai entrar e vai banhar toda a sua sala com uma luz rosa. Você vai imaginar como se fosse uma névoa rosa na sua sala. Os alunos, eles vão continuar bagunçando, mas você só fica em silêncio um pouquinho. Só isso. Ela, meio descrente, assim, olha. Tá bom, né? Aí no outro dia ela falou, Carlos, foi impressionante. Eu sentei, fiquei serena, imaginando, todo mundo jogando bolinha de papel, bagunçando, gritando. E ela só olhava para as crianças, imaginando luz. Falou que cada um foi sentando. Levou um tempinho, claro, não foi nada mágico, né? Mas assim, levou um tempinho, foi todo mundo sentando. Ela, vamos lá. Olha, e aí que foi legal. começar a aula. Então também Ela é isso, veio a com uma energia que eu chego, porque é como eu falei, aí eu vou para lá, já vou pensando Nossa, daquilo. você já está indo pro sacrifício, né? Eu já vou, então, sacro ofício, né? Vai para isso. Olha muda o olhar. Muda o olhar. Fala assim, olhos, né? Que bênção que eu tenho um emprego, né? Que bênção que eu tenho, olha, né? que tenro isso, né? Que celeiro de oportunidade. E tem uma outra aluna que é a professora também, ela faz a meditação com ela, depois ela me manda. Muito legal, muito legal. show, né? Muito show. Então, você sabe que quando... o lugar que você está indo, Pri, é muito denso, eu falo assim, não, todo dia eu tenho a oportunidade de fazer diferença na vida de uma pessoa. Eu vou maior feliz. Exatamente. Daí eles até comentam, nossa, a Pri chega aqui, oi, gente, oi, bom dia, boa tarde. Porque melhor, né? Do que a gente chegar arrastando a mochila. Exatamente. Socorro, dia, céus, o azar. Não. Vamos pensar que a gente tem uma chance de melhorar a vida das pessoas. E temos, e né? bora. O tempo todo. Todos nós, em qualquer lugar que a gente estiver, sim. né? Eu acho muito incrível. A gente pode modificar a vida do outro num supermercado.
Quando uma eu chego, palavra, né? às vezes eu chego, o caixa do mercado assim, nota fiscal paulista, aí vai passando tudo rápido, nem te olha. Eu paro, eu não passo no mercado, eu fico olhando. Aí a hora que a pessoa olha, eu olho o nome da pessoa. Oi, tudo bom, Cláudia? Como é que você tá? Dela. Ela dá aquela respirada. Gente, como é legal ver isso. Porque também você ali querendo passar a sua mercadoria tá na pressa. Então, você ela entra, ela quer passar, porque senão as pessoas começam a... Tem de mal, ela herda. E aí eu falo, não, por que não, eu faço isso. Sabe, quando eu tenho oportunidade, eu sempre procuro o nome da pessoa, assim, pra poder sabe? chamar pelo nome, muito legal, né? porque eu tô te vendo. Isso. Sabe, eu tô te vendo. Eu gosto Sabe, disso. eu te vejo, viu? E a Te- pessoa já muda a história. E depois ela vai continuar ali, na Paulista, ela vai continuar. Mas você fez um break. Fez um dela, break, exatamente. Isso É importante isso. Muito. Olha que Pausa. missão linda. No né? yoga a gente chama de pausa. Tá. Pausa tem Deus. Na pausa tem Deus. Ó, inspira. Depois vem o quê? Não é expiração, é pausa. Que é um segurar. Depois eu solto, expiro. Então na pausa tem Deus. Aí. Mais uma dica, hein? Mais uma, né? Dica de ouro. Muito legal. A gente tem aqui uns depoimentos, algumas dúvidas, né? Vamos ver, Carlos, o que as pessoas falam? Sim. Olha lá. A Bárbara. O que fazer para que eu me sinta habitando o meu próprio corpo? Eu acho que, Bárbara, é se olhar mais, né? É se observar mais, porque senão a gente está só vivendo uma vida externa. Né? O sair para trabalhar, para estudar, para ter as suas relações, é tudo muito externo. Quando eu olho para mim, né, quando eu tenho esse momento de pausa, a gente falando de pausa, veio a pergunta. Quando eu pauso, eu começo a perceber que eu habito um corpo, né, e ele precisa estar legal, tá bacana. Show. Giovana Lopes, em tempos tão polarizados na política, como podemos encontrar paz e equilíbrio? Eu acho que primeiro não se conectando com isso, né? A gente tem essa oportunidade, né? Tá ali, é tua escolha abrir ali aquela história ali na internet, ou você falar, não quero isso para mim não, e vai ler um livro, vai meditar. Página, vira página, exatamente, né? Porque se você não está nesse engajamento, não está participando disso, só está recebendo esse peso, essa energia contrária, né? Eu acho que é não se conectar. Eu acho que a dica é essa, sabe? Tem conexões melhores para fazer. Com certeza. Luiz Gustavo, ao final do dia, meu corpo está super cansado, no entanto, a minha mente não desliga para um sono de qualidade. O que eu posso fazer? Bom, se o corpo está cansado, às vezes a gente vai tentar meditar, não consegue. Porque daí o corpo quer dormir, né? Ele, às vezes, vai meditar, tá lá pescando, né? Então, o legal é a gente fazer... ter uma prática, por exemplo, assim, de autoobservação, como a gente está falando bastante hoje, de autoobservação, assim, o que eu fiz hoje... Né, o que eu posso limpar desse dia? Eu chamo isso de limpeza de gaveta. Eu faço isso na prática, limpeza de gaveta. Então, imagina um armário, eu vou abrir esse armário da minha manhã. Então, eu abro minha gaveta, né, uma cômoda, né? Abro ali a minha gaveta e falo, bom, deixa eu lembrar, isso à noite, tá? Você vai lembrar de manhã. Como eu acordei, como foi meu café, com quem eu conversei, que assunto chegou, daí eu vou ver o que é bom. Sabe, como se eu estivesse tirando meia velha ali. Não, esse assunto eu não quero. Essa pessoa também só falou bobagem. Aí eu comi isso aqui que me fez mal. Lembrando o café da manhã, tudo. Você lembra ali do café da manhã. Ficou ali com a gavetinha estabilizada, equalizada, fecha. Aí você vai abrir uma outra gaveta, ali perto do horário do almoço. Quem eu encontrei? Será que foi bom aquela conversa? Eu estava sozinho, será que foi bom ficar sozinho? O que eu comi? Será que eu lembro o que eu comi? Ó, atenção na ação, será que você lembra o que você comeu? Começa a elencar isso. Uma retrospectiva do dia. Exatamente, e vai tirando, a limpeza é essa, né? Não, isso eu não quero mais. Nossa, eu estava lá no restaurante, tinha horário político, a hora que eu estava almoçando. Não quero horário político na minha vida, não quero esse momento, eu quero só almoçar. A hora que eu vou almoçar, eu só almoçar. Enfim, vai limpando. Chega ali até a tardezinha e aí à noite. À noite, você não, na hora de vai dormir, você não faz. Você vai fazer isso no outro dia. Como foi a minha noite, como foi meu sono. Eu tenho certeza que o sono vai ser de melhor qualidade. Olha, que dica de ouro. Fernanda, durante crise de ansiedade, eu sinto muita falta de ar. Como eu posso lidar com isso? Então, isso é bem frequente, tá? A gente recebe bastante... Então, a gente tem alguns exercícios de respiração, que a gente chama de pranayama, né, no yoga. E, bom, aqui não cabe, a gente fala disso, mas eu falo, Fernanda, busca, sabe, pranayama, yoga,
que vai te ajudar bastante nesse momento. São exercícios, né, para respiração já. É. Uhum, bem legal. Thalita, ouvi uma professora de yoga dizendo que os mantras não devem ser entoados de forma banal. Isso é verdade? Devo procurar um acompanhamento ou é possível praticar no dia a dia? Sim, total verdade, né? Mantras são frases, versos sagrados, né? Mesmo quando eu brinquei aqui falando, eu sou feliz, pode ser um mantra? Pode. Eu sou feliz, isso é sagrado, tem que ser sagrado para você. Você tem que sentir que você realmente é feliz, né? E não a felicidade longe, distante. Mas vamos falar dos mantras, né? Que, pelo que ela está falando de professora de yoga que disse. Então, esses mantras sagrados são os mantras dos Vedas, né? Que são bem antigos, de milhares e milhares de anos antes de Cristo. Então, são mantras que têm uma força muito grande. É impressionante. Eu tenho, assim, vários relatos de alunos, de amigos. Tem mantra de Buda da medicina, por exemplo, você coloca quando a pessoa está enferma. Você deixa ali no quarto, muda, sabe? Não estou dizendo que cura, mas traz, sabe, uma qualidade para aquela pessoa, para restaurar aquela pessoa. Muito legal. Então, sim, não é para a gente ficar só cantando. E precisa saber o que está cantando. Senão a gente vai cantar, coisas que... Om Namah Shivaya. Lá a pessoa, Om Shivaya. Não, você tem que falar Om Namah Shivaya. Você tem que saber o que está cantando, a pronúncia correta, para poder ter o benefício do mantra. Uhum. Senão, é só mais uma musiquinha, só mais um versozinho, e não tem essa força toda. Legal. É isso, né? Legal. Coisas legais, né? Que as pessoas querem saber. E tem muito aí. Você vê que ainda estica a conversa. É muito assunto. Carlos, a gente tem o Ikigai, né? Ó, que bonitinho aqui nesse presente lindo. Que é, né, essa razão de ser, a razão de existir. Eu acho tão bacana. Eu tenho levado também para as pessoas, quando a gente fala até de o sentido, né, da vida, dentro do empreendedorismo, como um comportamento de olhar para si primeiro e depois para os outros, enfim. E aí a gente faz algumas perguntas, né, para as pessoas, e aí eu vou, com certeza, falar aí com você. O que te deixa mais feliz nessa vida? Muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que fazer acontecer o propósito, né? Se conectar com o coração, perceber que você está próximo do seu propósito. Eu acredito muito nisso. Quando o nosso coração vibra, quando ele expande, né? Quando as células expandem, você está próximo do seu propósito. Eu acho que isso me deixa muito feliz. Feliz estar aqui hoje, por exemplo, né? Meu coração está expandido. Né? Assim, também. Sabe? Uma coisa muito legal de sentir. Gostoso, felicidade, né? É isso. Então, a felicidade não está lá longe. Né? A felicidade está aqui agora. Né? Nas pequenas coisas. Esse momento. Nos encontros. Quando as pessoas perguntam para mim assim, o que é felicidade? Fala, agora. É isso. Agora. E já foi. Eu tenho que falar de novo agora. Porque aqui é outro momento, o que eu estou fazendo, com atenção, enfim. Legal. Se o dinheiro não existisse, o que você faria? O dinheiro é uma energia de troca. Então eu continuaria trocando. O universo ele só entende troca. A gente não pode tirar nada ou só dar. Precisa trocar. Então eu continuaria trocando, de alguma forma, o bem e o amor. Lindo. O que faz o teu coração vibrar? Muita coisa também. Minha família, minha esposa, o yoga, dar aula de yoga, tocar o mantra. Sabe, assim, é impressionante como isso, meu coração vibra demais, assim. Então, é muita gratidão mesmo, sabe? É uma palavra que as pessoas entendem direito, né? A gente não está banalizando o agradecer, não. Mas gratidão é fazer a graça chegar em nós, né? E quando chega, a gente... o coração expande. Tem que agradecer, né? Eu também, eu acho que a gente tem que agradecer, ser grato, e eu vejo que a forma da gente ser grato também eu falo, quando a gente sente coisa boa, a gente quer que o outro sinta também. Então a gente vai buscar caminhos para fazer o outro sentir essa coisa boa que a gente está sentindo. Você sabe que existe uma máxima no yoga que é assim, o bem e o amor não pode ser só teu. Eu acredito nisso. Não pode. Agora é muito bom para ser só meu. Tem que espalhar, tem que fazer. Compartilha, olha, e aí dizer, é possível, gente, olha aqui, vamos junto, né? Dá a mão, ninguém na frente, puxando ninguém, de lado a lado, mão de mão dada e vamos junto. E quando a gente vê uma pessoa bem, é tão bom, né, cara? Nossa Senhora, é tão gostoso, Por né? isso que é bom a gente escolher, né?
né, as pessoas próximas, né? Eu quero só pessoas Pessoa do bem. tá bem, né? E aquela que não tá muito, você tem que conviver, você fala, vamos ficar bem, amigo. O que a gente pode fazer para te ajudar a ficar bem? Exatamente, traz ela para cá. Né? Vem pro jogo, vem junto, né? Quais são os seus melhores talentos? Complicado falar da gente, né? Mas ele músico incrível. Bom, eu sou da comunicação. Então, assim, eu gosto muito da fala, né? De tocar o outro, assim, com a fala mesmo, né? Por esse poder da comunicação, eu gosto muito. Mas, assim, a música, para mim, a música, né? Eu toco vários instrumentos, né? E nunca fui para uma escola. Isso que é mais legal, sabe? Eu nunca... Autodidata autodidata tudo. Eu pego um instrumento e saio tocando. É muito louco. Olha isso, né? Assim, que talento, que dom, né? E é lógico, eu não sou... Uma vez até eu comentando com uma amiga que é maestrina, eu falei assim, eu queria fazer aula com você, porque ela também tem essa visão mais plural das coisas, né? Daí ela falou assim, Carlos, você vai ficar chato se você entrar numa escola, porque o jeito que você toca... o teu estilão. O jeito que você toca já é um tocar de emocionar. Se você ficar muito... metódico. Técnico, você falou, você quer participar de alguma orquestra? Quer ser um músico? Eu falei, não, então continua assim. Então, segue. Eu falei assim, poxa, então, mas eu não vou nunca ser músico. Você é um músico. E eu entendi isso. Realmente, se eu toco instrumento, eu canto, eu sou um músico. Não é? Não preciso ter uma formação de músico, né? Respeitando todos os músicos. Sim, com certeza. Quando você usa os seus talentos, né? Qual a diferença que você faz na vida das pessoas? Então é isso. É essa mudança que eu vejo depois, sabe? Quando eu estou ali dando aula de yoga, toco um mantra, eu vejo alguém chorando, se emocionando, e depois me dão esse retorno dizendo, olha, ontem a aula me fez isso mudou. Essa semana eu me emocionei de ler uma mensagem do nosso grupo, que uma aluna falou assim, você mudou minha vida hoje. Olha, incrível. Olha, me emociona. Mas é só de lembrar. Demais, né? Cara, isso é muito lindo. Não tem. Quando eu li aquilo, toda vez que eu só de lembrar, eu me emociono. Porque, você mudou minha vida hoje. Né? Vai saber o que ela está passando, né? Nossa, muito legal, muito legal. Aí, gente, que coisa mais linda, né? Carlos, você é um ser incrível, assim, é um presente na vida da gente, viu? Saiba. É muito bom, mesmo que às vezes a gente não consegue estar pessoalmente, mas a tua energia, seja no WhatsApp, seja de te ver nas redes, seja de falar, você e a Ana, é muito incrível, assim, então sou muito grata pela tua vida, pela vida da Ana, por vocês estarem aqui em Mogi, né? Melhor ainda, pertinho da gente. Muito obrigada, continue aí com essa jornada incrível, que faz tão bem para as pessoas. Tem feito muito bem para mim, assim, nossa, é um presente mesmo, eu falo, um presente de Deus na nossa vida. E vamos fazer as pessoas conhecerem vocês aí, né? Então, seguir o Almazém Yoga, não sei se você quer deixar algum número, Instagram, fala para nós. Eu penso assim, tá aí, tá nas redes. Segue lá o Almazém Yoga, né? Almazém, encontrou o Almazém, Carlos Almazém, Ana Almazém, vocês vão nos encontrar e se tiver de ser, vai chegar. Vai tá ser, tudo certo. No flow, né? Isso no aí. Flow, exatamente. Muito, muito legal. Carlos, estou muito feliz de estar aqui com você. Que vibe incrível aí para passar mais uns bons meses, né? Sim. Isso recarrega nossas energias e foi bom demais. Saiba que a minha família toda te ama, né? Você sabe que você conseguiu pegar alguém que eu nunca imaginei que fosse fazer yoga e só vou lá se for com o Carlos. Então, muito legal. Manda muito um abraço para ele. Mando sim. E dá um beijo enorme na Ana. Eu falo que a gente certeza. ama, aquela fofa, maravilhosa. Um beijão para você, viu? Outro beijo. Gratidão e seguimos juntos, né? Gratidão é isso, seguimos juntos. Sempre. Muito bom. Namastê. Namastê. E ter você aqui também, né, junto com a gente, é muito legal. Quanta conversa boa, quanta energia boa. Passa essa energia para frente. Passa junto com o nosso Pode Pri para que as pessoas conheçam isso, levem o bem para frente, a gente fazer uma grande corrente aí que é o nosso país está precisando dessa energia. Curte, compartilha, né? Acessa lá, aciona o sininho e troca muita energia boa e segue o Pode Pri. Então a gente vem aí em breve mais um convidado também especial, né? Você especial está aí com a gente, eu agradeço a atenção, um super beijo e vamos para a próxima. Beijo, Carlos. Namastê.